Olá, pessoal. Seguimos para a aula agora de luas e aspectos do mês de fevereiro de 2026, segundo mês do calendário gregoriano. E eu estava ansiosíssima para gravar esse conteúdo para vocês. Até estava conversando com a minha irmã essa semana, porque janeiro, eu avisei, né? Lá no finzinho de dezembro, se vocês voltarem aí na lista de vídeos, finzinho de dezembro, eu falei que janeiro ia ser puxado, ia ser um mês com muitos acontecimentos e a quantidade de aspectos do mês de janeiro eram muitos, né? Até quem assistiu a aula viu que eu fiz um cardzinho lá com uma lista de datas importantes. Então, eu estava ansiosa para chegar aqui e fazer agora essa aula, entregar esse conteúdo de luas e aspectos de fevereiro de 2026. Vai ser melhor do que janeiro, tá? A gente tem menos aspectos, assim, e aspectos tradicionais, que são as movimentações de Vênus, movimentação de Mercúrio, lunação, as duas lunações, né, normais que a gente tem todo mês a gente tem uma lua nova e uma lua cheia em um signo diferente no céu, que vai ativar uma casa diferente também no nosso mapa astrológico. Temos, então, assim, ó, fevereiro, ele tá um mês muito mais flow, assim, sabe, as coisas andando e desenvolvendo. Eu não percebo, assim, que vai ter um chamado especial como foi janeiro. Janeiro foi um desafio gigantesco aí. Temos observações importantes aqui para janeiro. Já aqui no primeiro dia, no primeiro de fevereiro, já temos a lua cheia em Leão, aos 13 graus. Tanto lua cheia quanto lua nova, tem um material lá na frente, lá para frente desse conteúdo que eu já vou explicar. Vou mostrar o mapa de lua nova, vou mostrar o mapa de lua cheia e faço os aprofundamentos juntos com vocês ali. Então, primeiro dia de fevereiro já tem ali uma data importante, que vem aí uma lua cheia. Já vou passar para vocês a data de plantio, do que vamos colher aqui nessa primeira semana de fevereiro. Aí, no dia 2, Urano fica direto em Touro. Urano, ele ficou durante o ano de 2024 e 2025, fazendo retrogradações entre Gêmeos e Touro, né? Então, agora, perceba que ele está bem no finalzinho de Touro, 27 graus de Touro, e segue direto para Gêmeos. Esse Urano em Gêmeos, para o ano de 2026, pode trazer muitas transformações, rupturas, né? Urano, ele é um planeta que rege Aquário, inclusive. Então, ele é um planeta voltado às revoluções, às comunidades e às transformações, né? Urano é aquele planeta dos 45 do segundo tempo. Eu falo lá no podcast Movimento do Céu, sempre que eu vou explicar Urano, né? Urano é aquele planeta que a gente não consegue definir ou alinhar exatamente qual é o resultado que ele vai entregar. É bem uma partida de jogo, né? Vamos colocar aí o esporte de futebol. No segundo tempo, aos 43 minutos, tudo vira, sabe? Tudo muda, seja o jogo ganhando ou perdendo. Não dá para olhar para Urano e achar que ele dá uma resposta exata, sabe? Que ele dá uma resposta direta. Ele vai oscilando e ele vai transformando e ele vai tirando a certeza e trazendo incertezas, e o que não está muito certo ele acaba ajustando. Então, ele é um planeta ali que oscila muito, né? E ele vai oscilar em 2026 em Gêmeos, né? Ele tá bem no finzinho de Touro aqui, ele vai ter uma entrada em Gêmeos e ali ele vai ficar alguns anos. Urano faz parte dos planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Então, ele não é um planeta muito rápido, tá? E é isso, Urano vai ficar direto. E assim, ó, é um geracional, é um planeta lento, então, assim, o movimento dele é muito lento, tá? Então, esse ato aqui de 4 de fevereiro, ele vai ser bem espaçado e bem tranquilo, não precisa se preocupar com nada. Na verdade, você não precisa se preocupar com nada na astrologia. A astrologia, ela não serve para amedrontar, ou para te colocar dúvida, ou para te colocar o caos aí na sua cabeça. Ela serve
para você observar o céu, olhar essas referências que eu entrego para vocês aqui no seu mapa natal, e, se possível, na sua revolução solar, que é o mapa de um aniversário ao outro, e entender quais são as dinâmicas disso na sua vida particular. Por isso que é necessário a avaliação e, se possível, a leitura do teu mapa ou um estudo do seu momento com um astrólogo profissional ou uma astróloga. Quem tiver interesse em tirar algumas dúvidas aí da vida particular, aqui na legenda do vídeo eu sempre deixo os meus contatos para quem quiser agendar alguma análise privada aí, né, voltada à tua vida particular. 6 de fevereiro, Mercúrio faz a entrada ali em Peixes, ele deixa o signo de Aquário, onde o planeta da comunicação inovou, trouxe novos debates, talvez novas ideias, uniu-se os grupos, enquanto Mercúrio estava em Peixes, trazendo muita educação, até pela escuta, sabe? As diferenças de Mercúrio em Aquário, quando ele fez esse ciclo, não foram muito colocadas na mesa, assim. A ideia foi mais olhar para os iguais, olhar para o coletivo e olhar para o que pode ser feito de melhor, que beneficie a todos. Agora, Mercúrio entrando em Peixes, o planeta da comunicação num signo de água, né? Inclusive, ele vai entrar em Peixes dia 6 de fevereiro e no dia 26, dali 20 dias, ele já faz a primeira retrogradação em Peixes. Então, já temos em fevereiro o primeiro start das retrogradações de Mercúrio. Mercúrio vai retrogradar agora em fevereiro em Peixes, em junho em Câncer e em outubro em Escorpião. Eu vou gravar um material para vocês só sobre Mercúrio retrógrado no ano de 2026, porque aí a gente consegue concentrar esse tema e não deixar o assunto assim muito só no ar. Mercúrio em Peixes vai trazer muita comunicação de intuição, de sensibilidade, essa comunicação com o alto, né? Quem trabalha a espiritualidade, quem faz algum tipo de curso, formação, desenvolvimento mediúnico, esse Mercúrio em Peixes fica muito interessante, porque é a comunicação com o mundo abstrato. Dia 10 de fevereiro, a Vênus também entra em Peixes, o planeta do amor, vai fazer essa passagem aqui para Peixes, as relações afetivas e as relações também de trabalho, né, parceria, seja CLT ou sociedades, também recebem essa água, né, essa necessidade do fluir, essa necessidade da emoção também. Vênus em Peixes. E assim, ó, já dê uma olhadinha aí no teu mapa astrológico, aonde que você tem a casa de Peixes, né? Porque tudo tá seguindo para lá. Inclusive vai ter a temporada pisciana ali no dia 18 de fevereiro. 14/2, Saturno entra em Áries. Tem uma aula aqui no YouTube sobre a movimentação de Saturno e Netuno, que lá em 2025, em março, fizeram uma conjunção bem importante no signo de Áries, retornaram para Peixes, inclusive, né? O Saturno ficou um tempão ali de 2024 e 2025 no signo de Peixes, reorganizando também o processo de fé, reorganizando ideologias, sistemas, filosofias de vida, enquanto estava em Peixes. E agora, 14 de fevereiro, ele termina esse ciclo gigantesco de 2 anos aí, ele retrogradando e voltando, e segue direto em Áries, tá? Netuno já entrou em Áries, já está dentro desse signo de fogo. Deixa eu confirmar que você já entrou em Áries, mas eu sei que os dois ainda estão bem pertinhos, assim. Netuno, sim, ele já entrou em Áries ali, agora Saturno entra em Áries, colocando estrutura, né, responsabilidade, e lá em fevereiro também, dia 20, deixa eu ver se tá aqui nos melhores dias, aqui, ó, dia 20 de fevereiro, vai ter uma conjunção de Saturno e Netuno. É lá no dia 20 de fevereiro que o ciclo de março de 2025 finaliza, tá? Já vou passar aqui numa outra planilhinha os melhores dias ali, para a gente passar data por data.
Então, esse Saturno em Áries aí, ele é literalmente engatado à primeira, né? E as coisas que ficaram instáveis na sua casa, né? Porque Saturno e Netuno ficaram ali reavaliando, colocando novas chances, né? Novas possibilidades. Agora Saturno engata a primeira aí e segue direto em Áries, ele vai ter uma retrogradação lá em julho só, tá? Ação em foco, direção, responsabilidade na sua casa ariana. Dia 17 de fevereiro, teremos lua nova em Aquário, e lua nova é um novo ciclo, né? Novo ciclo no elemento ar e rege Aquário, só que observe que a lua nova aqui para o Brasil, ela vai acontecer às 9 horas e 3 minutos, e 10 minutos depois já tem o eclipse solar em Aquário, nosso primeiro eclipse do ano. Lá no Instagram, janaluz.astrologia, eu já coloquei alguns reels e já tem alguns feeds lá, trazendo para vocês já alguns anúncios aí do que teremos de eclipses para o ano de 2026. Eclipse não é um tema tenebroso, vocês não precisam ficar preocupados e preocupadas e que, meu Deus do céu, o eclipse, agora o pau tora. Eclipse e Mercúrio retrógrado, né? Tudo que a gente vai ter em fevereiro, tem algumas mídias aí que acabam usando isso para terrorismo, instaurar o caos, né? Instaurar o caos, o medo, como se já a gente não estivesse vivendo épocas bem desafiadoras. Eclipse não é ruim, né? E ele não te tira nada. Assim como Mercúrio retrógrado também não te tira nada. Eu vou explicar tintim por tintim na próxima aula de Mercúrio que eu vou entregar para vocês só sobre isso. E só que eu tenho algumas observações aí, né, de eclipses. Eclipse, ele é um movimento natural. Todos os anos nós temos 4 eclipses. E o eclipse ele sempre vai acontecer em eixos, né? No eclipse de 17 de fevereiro, a gente vai começar a trabalhar um novo eixo. O ano passado, 2025, a gente trabalhou o eixo Peixes-Virgem. Ainda vamos trabalhar um pouquinho desse eixo no ano de 2026, só que em fevereiro começa a se abrir uma portinha, uma gotinha homeopática ali, do teu eixo Aquário-Leão. Já dá uma olhadinha onde você tem esses dois signos, eles são signos opostos, tá? E é ali que começa uma movimentação, uma engrenagem, sabe? Alguns temas ali da tua casa de Aquário começam a ir para a tua mesa de observação, e ali vai começar uma transformação de 1 ano e meio. Aulas de eclipse também eu vou colocar no canal na sequência da semana, porque também é interessante mostrar para vocês, assim, a importância de se olhar para os eclipses como agentes de transformação, sim, mas não de uma forma que instaure medo, né, e preocupação. Eu sempre falo, passagem de eclipse, ou eixo de eclipse que dura 1 ano e meio, a gente não percebe as mudanças no dia do eclipse, na semana do eclipse, no mês do eclipse. A gente só percebe as gigantes transformações que os eclipses trazem e fazem na nossa vida quando ele está quase terminando o ciclo de 1 ano e meio, tá? Então, lá em janeiro de 2028, a gente pode ter uma conversa sobre isso, olhar agora para o nosso fevereiro de 2026 e falar, nossa, o meu aquário está na casa 2 oposta a 8. Realmente, a forma com que eu lido com dinheiro, a forma com que eu valorizo meu dinheiro, a forma com que eu ganho dinheiro mudou, sabe? Eu tenho aquário na minha casa 7. Casa 7 está oposta. Se você tem aquário na 7, o teu ascendente é leão, né? A tua relação, você com o outro, você na unidade versus o multiplicar com o outro, dividir com o outro pode mudar bastante, se você tiver a casa 1 e 7 entre aquário e leão, tá bem? Até aqui no finzinho eu vou deixar uma tabelinha, já uma prévia ali, já vou dar um cheirinho de conteúdo de eclipses para vocês, porque eu acho que é bem importante. Justamente por ser um tema que a maioria das pessoas que chegam para serem atendidas por mim na primeira vez, sempre vem com uma atenção. Meu Deus, o eclipse vai acontecer em aquário, e eu sou aquário, e meu Deus do céu, as coisas vão piorar. É engraçado, né?
Acho que 90% dos clientes que eu atendo chegam com medo da astrologia, e com medo dos eventos astrológicos, e com medo da retrogradação, e com medo do eclipse. Mas aí, na análise individual, é possível que a gente olhe para isso, trabalhe de uma forma mais humanizada, né? Tipo, ok, a gente não vai parar com o movimento dos astros e também não precisamos temer nada, né? Tudo que está no céu está sendo regido, organizado, orquestrado por uma energia divina. Aí você vê se em Deus, energia cósmica, Buda, Oxalá e afins. Eu tenho certeza que é algo positivo que faz o manejo, né? Que faz as manobras astrológicas. Então, a astrologia ela não precisa ser, ela não precisa causar medo, né? Na verdade, até a linguagem que eu uso para ensinar e atender a astrologia é justamente para que as pessoas sejam curiosas pela astrologia e vejam, na medida do tempo e na comparação das datas, nas observações de período, que é uma ferramenta de anúncio, é uma ferramenta de aviso, é uma ferramenta de orientação, e não uma ferramenta que amedronta ou te instaura aí níveis de ansiedade, né? A astrologia, ela serve para auxiliar, esse é o caminho da astrologia, e sempre foi assim, há 6.000 anos atrás, quando começou os primeiros estudos astrológicos, a astrologia sempre foi usada para orientar reis, reinados, comunidades, grupos, sempre, 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 e vai ser usada sempre, por mim e por tantos outros astrólogos e astrólogas que sabem que é uma ferramenta que pode melhorar a vida de tantas pessoas aí que precisam desse auxílio. No dia 18 de fevereiro, o Sol entra em Peixes, então, feliz aniversário aos piscianos e piscianas. E no dia 26, o Mercúrio entrando em retrogradação no grau 22 de Peixes. Você pode pegar o seu mapa, olhar aonde está 22 graus de Peixes e fazer o movimento de retrogradação que vai até 13 de março. Deixa eu ver aqui, já vou passar certinho os graus para vocês. E aí, quem já tem uma familiaridade com o seu mapa, já pega lá o mapa, olha onde está Peixes. E já observa. 22 graus de Peixes até 8 graus de Peixes, tá? Veja se você tem Sol, Lua, ascendente nesse grau pisciano. 26 de fevereiro até 20 de março. 22 dias de Mercúrio retrógrado ao total. Certo? Aí aqui, as melhores datas, né, de fevereiro de 2026, eu sempre coloco esse material lá para os estrelas, que são os meus assistidos mensais do AMA, o acompanhamento mensal astrológico. E esse material aqui já fica dentro do Notion deles, porque eles conseguem abrir, acessar diariamente, e até observar, né, já anotar nas agendas privadas de cada um essas melhores datas. Mercúrio, que já está lá nas mudanças ali do mês. Aqui, dia 10 de fevereiro, temos essa entrada de Vênus em Peixes, que fica belíssima, exaltada. Dia 16, Mercúrio trígono com Júpiter. Fica interessantíssimo aqui para negociações e conexões empresariais. Mercúrio, planeta do dinheiro, inclusive, né? A gente se comunica para ganhar dinheiro, fazendo um trígono, diferença de 5 casas, com Júpiter, que está exaltado em Câncer. Então, assim, ó, realmente é a glória para quem precisa de uma data para fazer a assinatura de algum contrato, para fazer compra, venda aí de algum item, né? De algum objeto caro aí, carro, terreno, casa e afins. E perceba que 16 de fevereiro ainda, né, tá numa margem segura ali de algum contrato com valor considerável ser assinado, porque ainda não está na cara ali de Mercúrio retrógrado, tá? Muita atenção. Mercúrio retrógrado é dia 26, até dia 21, resolver a vida burocrática, porque depois disso já tem a pré-sombra de Mercúrio, e não fica muito interessante aí assinaturas de contratos, vendas, compra, né, contratação de funcionário, demissões de funcionário, mudanças de emprego, tudo daí já fica
um pouco mais sensível quando o Mercúrio começar a fazer movimento de retrogradação. 17 de fevereiro, uma conjunção de Vênus com o nó do norte. Conjunção é abraço, né? Então, Vênus já estará em Peixes e o nosso nó do norte já está lá também. Inclusive, é esse nó do norte aqui que parece uma ferradura de cabecinha para cima e de cabecinha para baixo, que é o símbolo. São nesses eixos que é calculados os graus e ângulos de eclipses. É pelos eixos de nodo, tá bem? Ali no dia 17/2 tem essa conjunção de Vênus, então laços kármicos aqui pode ter uma comunicação mais aflorada, pode ter reencontros, né? Pode ter situações da sua vida prática aí que acaba te levando para um reajuste kármico, né? Sei lá, estou na fila do mercado e comecei a conversar com uma senhorinha ali, trocar alguma ideia, e eu tenho algo para ajudar essa senhorinha, né? Ou ela tem uma informação importante para me passar, ou qualquer coisa do tipo. Mas é um dia, assim, muito conectado à ancestralidade, à cura, a perdão, muita calma nesse dia, né? Porque pode chegar aí bastante situações provocativas para você dar uma respirada e seguir com o senso de fraternidade, de humanidade, de equilíbrio, de partilha. Pode ser desafios aqui também. A título de você se melhorar, obviamente. Sol entra em peixes, maravilhoso. Aí aqui, ó, 20 de fevereiro, uma conjunção de Saturno e Netuno. Essa data é uma data marco do ano de 2026, inclusive, porque é o último encontro de Saturno com Netuno, porque daí para frente, Saturno vai direto em Áries. Como Netuno é um planeta geracional, ele é um grandão, ele é lento, então ele não vai na velocidade de Saturno. E a partir de março, ele vai direto para Áries, ele já entrou em Áries, ele segue direto, ele não encontra mais Netuno, né? É uma conjunção raríssima essa conjunção de Netuno. E é isso, e os dois se despedem, né? Então pode ter aí uma grande despedida também na sua casa ariana de algo que começou um pouco engessado lá no primeiro trimestre de 2025. Pode-se ter aí alguma despedida mesmo, mas não é uma despedida melancólica ou ruim, ou, meu Deus, vou me despedir porque eu perdi algo. Não, é uma despedida que nutre muito a tua maturidade, sabe? Precisa se dizer tchau para algumas coisas, dá uma olhadinha lá na sua casa ariana, para que outras coisas novas cheguem, né? Para que esse fluxo de Saturno em Áries te dê crescimento, expansão, que você tenha liberdade de criação, que você tenha espaço para criar e crescer. Porque Netuno é um planeta da ilusão, é um planeta do lúdico, né, do campo espiritual, do campo intuitivo, e é bem diferente de Saturno, né? Saturno, ele já é bem direto, né, direto, ativo, certo? Aí vai ter uma Vênus trígono com Júpiter também, ali mais já entrando no final do mês desse mês de fevereiro. Vênus trígono Júpiter, aqui tem um dia especialíssimo para abundância, para até um dia, deixa eu ver que dia da semana que é. 22 é um domingo, um belíssimo dia aqui para fazer uma ritualística, né, de conexão, de abundância, de prosperidade. Como vai ser um domingo, né, já dá para dar uma descansada. Acho que vai ser o domingo, inclusive, de carnaval. Não, carnaval é aqui, né? 13 a 18. Já vai ser o primeiro final de semana depois do carnaval, então vamos orar, rezar e agradecer aí por estarmos vivos. Dia 28 de fevereiro, Mercúrio conjunto com Vênus. Isso aqui é uma sequência de tudo que eu falei lá no começo, né, dessa aula. Observem muito as suas casas piscianas, porque está todo mundo indo para lá. Vênus, Mercúrio, Sol já vai fazer a entrada ali no signo de Peixes. Certo? Agora vamos conversar aqui, ó, bem bonitinho, sobre as duas luas deste
mês. Na verdade, até tem mais luas, né? Tem as minguantes e também tem as crescentes. E vamos falar sobre isso agora. Vamos lá, dia 1º de fevereiro, lua cheia, às 19h08, aqui para o Brasil. Se você está fora do Brasil, numa outra localidade, eu estou te passando o horário daqui, tá? Aí você pode fazer o cálculo do teu fuso aí tranquilamente. Lua cheia aos 13 graus de Leão, tá? Perceba que lua cheia é o ápice, né? Então, lua cheia em Leão, a gente pode esperar magnetismo, exaltação, querer falar, querer aparecer. Mas uma excelente semana para apresentações, diálogos, né? Vai apresentar um projeto para um futuro cliente, vai participar de processos seletivos aí de uma empresa fenomenal que você quer fazer parte. Essa semana de lua cheia fica muito ativa para isso, né? Reconhecimento, brilho, poder, coragem e tudo muito acendido, todo mundo sentindo essa força maravilhosa de exibicionismo mesmo, sabe? De lua cheia no signo de Leão. Dá uma olhadinha aos 13 graus de Leão, o que você tem por ali, se você tem já Sol, Lua e Ascendente. Uma outra dica, observa a semana de 24/7/2025, tá? Julho de 2025, porque lá atrás nós tivemos a lua nova em Peixes. Plantamos, organizamos, nos posicionamos na nossa casa leonina, lá em julho de 2025, e agora, nessa primeira semana de fevereiro, a gente colhe algum resultado, né? Pode vir uma colheita e também pode vir a finalização de algo, de alguma movimentação importante na sua casa leonina também. Sempre passo essas datas porque, na minha experiência como astróloga, atendendo milhares de mapas, o que vale dentro da astrologia, principalmente se você está começando a estudar astrologia, é datas, né? Então, verifica períodos, marca esses períodos, faz uma revisão de como que estava, o que você fazia e de que forma que você estava, quais eram os processos, né, que você estava vivendo no passado. E da mesma forma que eu passo datas de avaliação do passado, eu também passo datas de atenção e de marcos para frente, né? E eu gosto muito de trabalhar com essas anotações de período, porque é aí que eu consigo validar a astrologia. É aí que eu consigo ajudar as pessoas que chegam até mim com perguntas, porque daí a gente vai vendo os períodos, as datas. A astrologia não é achismo, eu acho aqui. Não, eu olho datas, né? Eu olho períodos, eu faço marcos temporais, eu vejo janelas de tempo, e daí eu analiso, observo e você como interessado ou interessada em astrologia, olha e anota, né? Esses períodos aí que a gente vai trabalhar. E se você não anota os períodos, comece a anotar e comece a validar, comece a observar. Cria aí um diário, né, para você fazer as suas anotações. Na Agenda Atena, quem comprou a Agenda Atena, que é um caderno de estudos astrológicos, toda lua nova e toda lua cheia já fica 2 páginas ali de exercício para você fazer. Então, se você tem a Agenda Atena, esse conteúdo aqui de uma aula aberta entra como complemento para o teu exercício astrológico, porque no seu próprio caderno de estudos, você já tem lá o anúncio de lua cheia, já tem algumas atividades para você fazer, já tem as datas marcadas. E é isso, né? Já te falo ali o que você pode fazer de consulta de dados e revisões de marcos para você ficar atenta aos seus resultados de lua cheia. Observe que nesse mapa aqui, ó, que é o mapa da lua cheia, 1º de fevereiro, às 19h08 aqui para o Brasil, a lua cheia, obviamente, ela é um movimento de oposição, mas perceba que essa oposição está gigantesca, né? Porque não está fazendo oposição só com o Sol, está fazendo oposição com o Sol, oposição com Vênus, oposição com Mercúrio, oposição com Marte aqui, né? A gente, na lua cheia, nós recém passamos por uma
conjunção de Marte, de Vênus e de Mercúrio no comecinho da sua casa aquariana, então tivemos aí a última semana de janeiro, né, bem intensa, bem ácida até, eu diria, né, porque Plutão, ele é um planeta de transformação. Então, relacionamentos afetivos, comunicações, dinheiro, estabilidade emocional, tudo isso passou por um pequeno tremor, ou um grande tremor, né, em algumas vivências. E agora essa lua cheia, ela já vem ainda nessa exaltação, pode vir bastante cansaço, inclusive cansaço físico, emocional. Tem alguns dias, até na minha semana mesmo, que eu percebo assim que a minha cabeça está muito mais cansada do que em outros períodos. Isso daí já pode ser não, né? Eu, como astróloga, me observando dia a dia, eu já percebo aqui que essas conjunções que tivemos nas 2 últimas semanas de fevereiro já traz essa exaustão, né, esse cansaço aí de uma forma não sentida antes. E eu tenho recebido muitos clientes com burnout e com estafa mental e com cansaço generalizadíssimo, né? E é o que todo mundo me pergunta, mas Jana, ainda só é janeiro, né? É o primeiro mês do ano. Mas lembra que lá em dezembro eu já tinha avisado que janeiro ia ser um mês pesado, né? E é isso. E eu acabo indicando para esses assistidos observação sobre o corpo. É algo assim que eu levo para minha vida. Observa o teu corpo, se você não está rendendo mais, se você não está conseguindo resolver um grande problema, faça qualquer outro movimento que dê um novo ritmo para o teu corpo de pausa. Não, mas eu não posso parar. Então, se você não parar por bem, né, com consciência de entender que as coisas estão confusas e tensas, né, na tua mente, no teu campo, o corpo, junto com a tua vida, vai te dar uma forma de você parar de uma forma que vai ter que parar. Então, é o que eu tento trabalhar em análises, né, nas terapias astrológicas que eu faço individual, uma rotina de pausa, né? Uma rotina de pausa, uma rotina que dê descanso para a tua mente, que você consiga relaxar, que você consiga fazer algumas técnicas de respirações para você assentar no seu corpo, porque senão você vai ficar uma marionete, né? Sendo manipulada, fazendo, e muitas vezes nem sabendo o que você está fazendo. Então, hora de respirar aí. E sim, né? Janeiro, primeiro mês do calendário gregoriano. 2026 não tá um ano chuchuzinho, né? Tem conteúdo aqui no canal do YouTube sobre quais são as mudanças astrológicas de 2026. E eu deixo bem claro, assim, de que 2026, ele não tá um ano muito diferente de 2025. É como se não tivesse, havido a divisão de calendário. Ele está numa ascendente aí de acidez, de temperatura, de ânimos exaltados e afins, né? Só que para a gente chegar em 2027 e 28, temos que passar por 2026. Próxima lunação vai ser lua nova em Aquário, né? Lá em 17 de fevereiro, 9 horas da manhã, bem cedinho. Observa aqui, ó, o signo de Capricórnio, 2 linhas tremidinhas. Também acontece essa lua nova ainda muito perto, né, de planetas rápidos. Ó, a lua nova vai ser aos 28 graus de Aquário, 19 graus vai estar tocando Marte, e acho que Vênus nem pega tanto aqui, é mais esse Marte. E deixa eu só ver se vai... Ó, um trígono com a Quirón, e uma quadratura com Urano. Ó, uma quadratura com Urano aqui, né? Bem sensível também. Revoluções, né? Revoluções e mudanças aí no coletivo. Aquário fala muito disso, das mudanças voltadas ao coletivo. Então, observe que no dia 17 de fevereiro você pode ter aí um novo plantio,
Mas quem já está comigo desde o ano passado e já tem o e-book do Caminho Lunar, já sabe que no dia do eclipse, 24 horas antes e 24 horas depois, eu não faço nenhum movimento de ritualística, sabe? E é o que eu mais vejo na internet, a galera falando lá, lua nova, novos portais, abertura do portal Periri Pororó, né, peça e ser atendido, e eu só escuto e penso misericórdia como as coisas não são alinhadas, né? Para quem está chegando aqui, né? Eclipse é dia de silenciamento, é dia de observação, 24 horas antes e 24 horas depois também. Dia 17 de fevereiro vai ser uma terça, né? Então, 16 já fica pianinho, 17 faz o arroz com feijão aí, e quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Inclusive é carnaval aqui, né? Segunda, terça e quarta de carnaval. Mais um ponto aí para ficar pianinho, né? Porque o carnaval ele já tem essa coisa da exaltação, né? Nossa Senhora, vai ser loucuragem. Aí, esse eclipse aqui, eu sempre vou me posicionar sempre dessa forma. Dia de eclipse é dia de silenciamento, tá? Vai começar a ser ativado casa de aquário e leão. Leão, esse símbolo aqui parece sei lá, uma máscara, uma cabeça aqui, enfim, um cabelinho, né? Aí, Jana, como que você trabalha, então, as lunações de plantio se você não usa o eclipse? Eu espero terminar o segundo dia ali, né, às 24 horas após. Então, lá no dia 19 de janeiro, lá no e-book do Caminho Lunar, já vai ter a ritualística para você fazer, se conectando com o elemento ar. E aí você olha para a sua casa astrológica de aquário, vê qual é o tema dessa casa, e pode sim, e deve, na verdade, né, intencionar desejos e progressos e quais são os desenvolvimentos que você quer na sua casa aquariana. Quem já é aquário de sol, aquarianos e aquarianas, é uma alunação importantíssima para todo o seu ciclo, tá? Porque é a alunação de nova junto com o seu aniversário. Aí, fazendo a ritualística ali do dia 19 até o dia 22 de janeiro, é interessante vocês anotarem a data. Toda a movimentação de cocriação de lua nova em aquário já tem uma data aqui possível de você conseguir sentir os resultados ou reverberar algumas respostas aí para você. Na semana do dia 29/7 até 5 de agosto, porque aqui a gente vai ter a lua cheia no signo de aquário, tá? Nós plantamos na nova e colhemos na cheia do mesmo signo. Certo? Aí, aqui, ó, eu já quero trazer um cheiro para vocês, um cheiro. Até coloquei puro suco do eclipse para 2027. Por que 2027? Porque perceba, nós estamos agora tomando uma gotinha homeopática do primeiro eclipse em aquário. Agora, a gente só dá um cheirinho ali naquela gotinha. Por quê? O eclipse potente mesmo, né, a repetição de ciclos do aquário e leão vai acontecer em 2027, ó, fevereiro de 2027, agosto de 2027 e agosto de 2027. Então, agora a gente começa a olhar para esse signo de aquário. 12 de agosto desse ano e 28 de agosto terá, ou melhor, só 12 de agosto, né, que é leão. Esse aqui de peixes ainda está no outro eixo. Então, fevereiro e agosto desse ano, temos eclipses no eixo que está começando, e 2027 ele trabalha bem mais repetidas datas, também com o eixo de aquário e leão. Eis aí a importância de você observar que o eclipse de fevereiro, ele não vai ser tão transformador este ano, porque a gente está finalizando peixes ainda e virgem. Em 2027, casas astrológicas de aquário e de leão, ali que vai acontecer toda a transformação mais potente e importante. Então, assim, sem medo, sem caos e sem desespero, tá? Vamos por partes aí que tudo vai dar certo. Eu vou fazer uma aula de eclipses, porque eu quero até mostrar nos mapinhas aqui, ó, as visibilidades, né? Vão ter 2,
eclipses que podem ser sentidos aqui na América Latina, tá? Nenhum deles vai passar diretamente em cima do Brasil, mas às vezes para quem estiver em outra região da América Latina vai ser possível vislumbrar aí esse espetáculo maravilhoso da natureza. Bem, deixa eu só ver esse 28 de agosto, porque se ele não for do eixo, eu já tiro aqui, porque em cima desse material que eu vou fazer a aula de... Ah, nem precisa. Aqui, ó. 28 de agosto realmente é peixes. Vou até tirar já aqui, porque já sobe lá para os estrelas o material já atualizadinho. Então, aqui eu vou remover. E já fica atualizado todas as datas de eclipse do eixo Aquário e Leão, tá bem? E é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma observação para passar. Tem um exercício que eu sempre deixo no finalzinho da aula, que é para você observar ali as casas astrológicas de Leão e Aquário, porque a gente vai ter a lua cheia em Leão, a lua nova em Aquário, o primeiro passo do eclipse também. Quais são os temas dessa casa? Observa se você tem algum luminar ou planeta na casa astrológica de Peixe, de Leão, e na casa astrológica de Aquário, tá? Se você fez a sua revolução solar, né, já, e a casa de Aquário ou de Peixes é casa profectada, então esses eclipses aqui, eles ficam muito mais ativados na sua análise de revolução solar, bem? E é sobre isso. Os estrelas já recebem todo esse material bonitinho no Notion, podem revisar, podem fazer as suas verificações, além de receber, no dia 1º de fevereiro, a análise individual e particular do seu mapa, e no dia 17 também, essa lua nova em Aquário, mais a ativação desse eclipse do eixo. Os estrelas recebem tudo bem resumido, bem detalhado. Resumido não, né? Porque é bem detalhado, é bastante informação. E que é o Estrela? O Estrela são os participantes do meu acompanhamento mensal astrológico, onde tem uma mentoria astrológica ali. Eu explico tintim por tintim, tiro todas as dúvidas que possam surgir dentro daquele mês, e toda a movimentação importante no céu, eu já faço a interpretação e encaminho para esse assistido. Eu uso um jargão dentro do AMA, que é você participar do AMA, você terá uma astróloga para chamar de sua, porque sim, os estrelas recebem um acompanhamento personalizado. Quer viajar, quer fazer uma cirurgia, quer marcar médico, quer casar, quer separar, quer engravidar, quer mudar de emprego, quer montar uma empresa, quer fechar uma empresa, tudo isso é possível que seja analisado dentro do teu mapa individual. E ainda mais um mapa de revolução solar, tá bem? E é isso, se você sente em fazer parte do AMA, tem um canalzinho aqui embaixo, né, tem um endereço na legenda para você dar o passo a passo, também tem o e-book Caminho Lunar, que você pode adquirir em PDF e ter as 12 lunações de 2026, as ritualísticas, que eu indico que você faça, ensino um pouquinho de astrologia também para você lá. Tá bem? É sobre isso, então. E tenha um excelente fevereiro aí para você, para sua família, para os seus desejos, e seguimos. Um beijo gigantesco para você e até uma próxima.